Então, pessoal, agora nós vamos adentrar, ao mundo, desses agentes infecciosos, e ectoparasitas e as suas doenças transmissíveis. Nosso primeiro grupo aí são as doenças causadas por vírus, que são aqueles organismos que não possuem reino definido, Como eu já havia falado antes, os vírus, eles são parasitas, que obrigatoriamente eles precisam de outros seres vivos, para sobreviver, como bactérias, protozoários, alguns tipos de algas, de plantas e de animais, e de seres humanos. Muitas doenças causadas por vírus, as temidas viroses, como é o caso da gripe, do resfriado, da poliomielite, sarampo, rubéola, cachumba e também de catapora, dengue, são transmitidas de uma pessoa, nesse caso, são transmitidas de uma pessoa para outra por meio de espirro, tosse e fala, que possa se espalhar gotículas no ar. No caso da dengue, chikungunya, são doenças viróticas transmitidas através de um inseto vetor, A transmissão dessas doenças, elas podem ocorrer também por meio de água, ou alimentos contaminados, Essa é uma das razões pelas quais nós temos que ter muito cuidado, manter alguns cuidados pessoais, É importante sempre usar os copos, talheres limpos, além de lavar nossas mãos com bastante frequência, E também com a contaminação com a saliva de pessoas infectadas, Com exceção do resfriado, há vacinas muito eficazes contra a maior parte dessas doenças, Outras viroses, como é o caso da dengue, da zika, da chikungunya e da febre amarela, são transmitidas por mosquito, enquanto a raiva ela é transmitida por mordidas de animais infectados, Bom, nós vamos falar primeiro da gripe e resfriado comum, embora causados por vírus diferentes, os sintomas são muito parecidos, Alguns dos seus sintomas são bem semelhantes, como a coriza, o nariz entupido, tosse, espirro, em geral. E a febre, geralmente, ela só aparece em casos de gripe, Nos dois casos, a transmissão se dá quando o vírus de uma pessoa infectada é espalhado por gotículas, que são eliminadas pelas vias respiratórias durante a fala, do espirro ou da tosse, O contágio também acontece quando se leva a mão ao nariz ou à boca depois de ter tocado em alguma superfície contaminada pelo vírus. Por essa razão, medidas de higiene como lavar as mãos, com bastante frequência, usar lenços ao espirrar ou tossir, usar o antebraço para tampar a boca, podem evitar essas infecções virais, A gripe, ela também é conhecida como influenza, porque antigamente se acreditava que a doença era provocada por influência de corpos celestes, A vacina contra a gripe, ela oferece uma proteção limitada, de cerca de um ano. É por isso que todos os anos, a cada ano, a gente tem aí as campanhas de vacinação contra a influenza, E isso acontece porque o vírus da gripe, ele sofre muitas mudanças, em seu material genético. E essas mutações, elas, depois de um ano, novos vírus mutantes já estarão disponíveis no ambiente, E não serão mais sensíveis àquela vacina. O governo ele fornece gratuitamente, como todos sabem, a vacina, para maiores de 60 anos, crianças de 6 meses até menores de 5 anos, os profissionais da área da saúde, professores de rede pública e privada, a população indígena, e o pessoal da segurança, entre outros. A gripe A, que que acomete o vírus, que eles chamam de influenza pandêmico, que é a H1N1, que surgiu em meados de 2009, que ficou conhecida como gripe suína, gripe aviária, é uma doença respiratória, causada pelo vírus influenza do tipo A, subtipo H1N1. Essa gripe A, ela teve origem em abril de 2009 no México e de lá ela se espalhou para o resto do mundo, O vírus H1N1, ele é transmitido de pessoa para pessoa da mesma forma que a gripe comum. Os sintomas dessa gripe, eles são
eles são semelhantes, né, o da gripe comum, né? Os reservatórios conhecidos na natureza para o vírus da influenza são os seres humanos, os suínos, os equinos, as focas e as aves, né? As aves migratórias, principalmente aquelas aquáticas e silvestres, elas desempenham um importante papel na disseminação natural dessa doença entre os distintos pontos da Terra, né, do globo terrestre. Em geral, a transmissão ela ocorre dentro da mesma espécie, sempre, exceto no porco, né, cujas células elas têm receptores para os vírus humanos e aviários. Os vírus influenza do tipo A infectam seres humanos, suínos, cavalos, mamíferos marinhos e aves. Já o vírus do tipo B ocorre exclusivamente em seres humanos e os do tipo C em seres humanos e suínos. O modo mais comum de transmissão é direta, né, de pessoa para pessoa, por meio das gotículas de aerossol, né, expelidas pelo indivíduo infectado com o vírus, né, ao falar, ao tossir, espirrar, como eu já falei. Há pessoas que são suscetíveis, né. Também há evidências de transmissão pelo modo indireto, por meio do contato com as secreções do doente. Nesse caso, as mãos são o principal veículo, né, ao propiciar aí a introdução dessas partículas virais diretamente nas mucosas oral, nasal e ocular, né? A eficiência da transmissão por essas vias depende muito da carga viral e dos fatores ambientais, né, de umidade, temperatura e do tempo transcorrido entre a contaminação daquele local e o contato com a superfície contaminada. O modo indireto, ele também ocorre por meio do contato com secreções. Nesse caso, as mãos, né, elas propiciam a introdução dessas partículas. Esse vírus ele tem um período de incubação, né, que pode variar aí de 1 a 7 dias, sendo mais comum os sintomas aparecer após o contato de 1 a 4 dias. O período de transmissibilidade é o período em que a pessoa que contrai consegue passar para frente, consegue transmitir. Esse período ele pode variar desde o primeiro dia até o 7º dia após o início dos sintomas e para menores de 12 anos, um dia antes até o 14º dia após o início dos sintomas. Clinicamente, essa doença ela se inicia com a instalação, né, de uma febre alta, em geral acima de 38 graus, né, seguida de dores, dor de garganta, cefaleia e tosse seca. A febre, ela é sem dúvida o sintoma mais importante, né, e dura aí em torno de 3 dias. Geralmente, essa doença, ela costuma ser bem severa para idosos, né, para maiores de 60 anos. Né. Para prevenir contra a infecção, é importante evitar o contato direto com pessoas doentes, lavar essas mãos com frequência e procurar logo atendimento médico quando há suspeita da gripe A. Né. Os medicamentos contra o vírus do H1N1 só devem ser tomados com prescrição médica e após uma consulta. Não há vacina contra resfriado, né, pois há mais de 200 tipos diferentes de agentes que causam a doença. Entretanto, né, ao longo da vida da pessoa, ela vai acumulando imunidade contra esses diferentes tipos de vírus causadores de resfriado. Vocês lembram lá quando eu falei do nosso sistema imunitário, que a gente tem uma memória e é como se fosse um modelo chave-fechadura. Então, para cada tipo de organismos que eu já fui, né, que já me atacou, o meu corpo tem uma forma de combatê-lo, né? Uma forma de combater, específico, né, para combater. Por isso que uma criança, ela fica muito mais resfriada do que um adulto, porque a imunidade da criança ainda está sendo construída, ainda está sendo desenvolvida, né? E então, lavar as mãos com água e sabão é uma medida simples e eficiente para ajudar na prevenção da gripe e do resfriado. Bem, agora nós vamos passar para poliomielite. Vocês estão vendo aqui, eu coloquei algumas imagens, né, de pessoas que passaram, né, que tiveram essa infecção. A poliomielite é uma doença infectocontagiosa viral aguda, né, que é caracterizada por um quadro de paralisia flácida, né, de início súbito,
que se manifesta de várias formas, né? Infecções inaparentes ou assintomáticas, podendo ocorrer entre 90% a 95% dos casos. A abortiva, né, em 5% dos casos, caracterizada por sintomas inespecíficos como febre, cefaleia, tosse, coriza, por meningite asséptica, né, e entre outros. Ocorre, né, um déficit motor, né, como vocês podem ver aqui nas fotografias, e a evolução dessa manifestação frequentemente não ultrapassa 3 dias. Ela acomete em geral os membros inferiores, como vocês estão vendo aqui, os membros inferiores, né? E de forma bem assimétrica, tendo como principal característica, né, a flacidez muscular, com a sensibilidade conservada, né, e a reflexia no segmento atingido, né, no músculo atingido. Apenas as formas paralíticas, elas possuem características típicas, né? Instalação súbita da deficiência motora, acompanhada de febre, né, de assimetria, uma perna fica mais curta que a outra, acometendo aí, sobretudo, a musculatura desses membros, né, com mais frequência os inferiores. Ocorre flacidez muscular, diminuição ou abolição total dos reflexos, né, na área paralisada. E geralmente a paralisia residual, né, a sequela, ela acontece após 60 dias do início da doença, né? Também é conhecida como paralisia infantil, e o agente etiológico é o poliovírus, que pertence ao gênero Enterovírus, né, da família Piconaviridae, e é composto de 3 serotipos, né? Tem 3 tipos diferentes, o 1, 2 e o 3. E o reservatório desse vírus é o próprio homem. O modo de transmissão, ele ocorre principalmente por contato direto, né, de pessoa a pessoa, pelas vias fecal-oral, né, que é a principal, por objetos, alimentos e água contaminadas com fezes do doente ou de portadores, né, ou pela via oral, por meio de gotículas de secreções, né, respiratórias ao falar, tossir ou respirar. Como eu sempre repito, vocês vão ouvir eu falar isso sempre, as más condições habitacionais, a higiene pessoal precária e o elevado número de crianças numa mesma habitação é um dos fatores que favorecem a transmissão do poliovírus. O período de incubação desse vírus, ele geralmente ocorre de 7 a 12 dias e pode variar de 2 a 30 dias. Então, a criança, geralmente, né, acomete as crianças, elas podem estar contaminadas e os sintomas vão se manifestar até 30 dias após o contágio. O período de transmissibilidade não acontece com muita exatidão. Ele pode iniciar antes do surgimento dos sintomas, né, sendo o vírus encontrado em secreções respiratórias após até 72 horas, a partir do momento em que o indivíduo ele foi infectado. Em indivíduos infectados, a eliminação do vírus, pela orofaringe, né, ela persiste aí por um período de aproximadamente 1 semana e nas fezes por cerca de 3 a 6 semanas, enquanto em indivíduos reinfectados, a eliminação do vírus se faz por períodos mais reduzidos. As complicações, como eu já falei, são as sequelas paralíticas, né, parada respiratória devido à paralisia muscular. Nós temos ainda... Desculpa, gente. O tratamento, não há tratamento, né, para poliomielite, né, ou paralisia infantil específico, mas todos os casos com manifestações clínicas, eles devem ser, né, internados para tratamento de suporte. Essa doença, ela foi de alta incidência no Brasil e em outros países daqui da América, né, deixando centenas de indivíduos com sequelas paralíticas. No ano de 1989, registrou-se o último caso no país, após um período, né, de realização de grandes campanhas de vacina e a intensificação das ações da vigilância epidemiológica, né. Aí, em 1994, a Organização Pan-Americana de Saúde certificou a erradicação da transmissão, né, do poliovírus selvagem e foi considerada aqui no Brasil erradicada e também nas Américas.
Atualmente, o poliovírus selvagem ele continua circulando de forma endêmica, ou como casos esporádicos ou com propagação de surtos, né, em 18 países distribuídos entre os continentes africano e sudeste asiático, sendo considerado endêmico e com maior concentração de casos na Índia, Nigéria, Paquistão e Afeganistão. Como vocês podem ver, são países pobres, né, países que têm condições precárias à população, né, o que impõe aí a manutenção de uma vigilância ativa para impedir a reintrodução e a recirculação desse agente nas áreas erradicadas. A próxima doença aqui é uma conhecida nossa, né? Todo mundo, praticamente da população já teve uma vez ou reincidência de dengue. Essa virose ela é causada por um vírus transmitido principalmente pela picada do mosquito Aedes aegypti, né? Ela também é conhecida como febre de quebra-ossos, né? O vírus da dengue é causado por um RNA, ele possui RNA, né? Um arbovírus do gênero Flavivírus, pertencente à família Flaviviridae, com 4 sorotipos conhecidos. Tem o DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4, sendo eles 4 tipos diferentes. O mosquito ele não causa doença, mas sim ele transmite o vírus e por isso é chamado, por exemplo, de inseto vetor. Os vetores eles são mosquitos do gênero Aedes. Nas Américas, o vírus da dengue ele persiste na natureza, né, mediante o ciclo de transmissão homem Aedes aegypti homem. E ainda tem o Aedes albopictus, né, que já é presente nas Américas e com ampla dispersão na região sudeste. Os sintomas mais comuns da dengue são febre alta, mal-estar, muito cansaço, dores de cabeça, dores nos olhos, né, nos músculos, nas articulações, além de vômito, diarreia e vermelhidão pelo corpo. Aqui no Brasil, até o momento, ainda não foi associada a transmissão do vírus por esse outro mosquito, né? A fonte de infecção e hospedeiro vertebrado é sempre o homem, né? Foi descrito na Ásia e na África um ciclo selvagem envolvendo um macaco, mas aqui, para nós, é apenas o homem. A transmissão ela se faz através da picada da fêmea, né, do mosquito Aedes aegypti, no ciclo homem Aedes aegypti homem. Após um espaço aí de sangue infectado, o mosquito está apto a transmitir o vírus, depois de 8 a 12 dias de incubação. A transmissão mecânica também é possível, quando o repasse, né, a alimentação é interrompida e o mosquito imediatamente se alimenta em um hospedeiro suscetível próximo, né? Não há transmissão por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia, nem por fontes de água ou de alimento. O período de incubação da dengue, ele ocorre do 3º ao 15º dia, né? Em média de 5 a 6 dias aí, que aparecem os primeiros sintomas depois que você entrou em contato com ele. O homem infecta o mosquito durante o período, né, da viremia, que começa um dia antes da febre e perdura até o 6º dia da doença. O paciente ele pode evoluir aí para instabilidade, né, hemodinâmica, com hipertensão arterial, taxifigmia e choque, né? O diagnóstico ele é feito, né, através de exame clínico, tá? E confirmação laboratorial. O tratamento, ele é importante lembrar que a dengue é uma doença dinâmica, né? E que o paciente ele pode evoluir de um estágio a outro muito rapidamente. O manejo adequado dos pacientes depende do reconhecimento precoce dos sinais, né, dos primeiros sintomas, do contínuo monitoramento, né, e do restadiamento dos casos e da reposição hídrica, né? Com isso, né, a pessoa tem, assim que ela tiver os primeiros sinais, os primeiros sintomas, pede então que a pessoa faça o exame laboratorial para confirmar que é a dengue. O tratamento ele é sintomático, né, com analgésicos e antipiréticos, sendo indicada a hidratação oral ou parenteral, dependendo do quadro, né, que esse paciente se encontra. Então, a próxima doença virótica que nós vamos falar é sobre a AIDS, né?
A AIDS ela é uma doença que representa um dos maiores problemas, né, de saúde da atualidade, né, até porque em função do seu caráter pandêmico e da sua gravidade. Como nós sabemos, a dengue ela ocorre em todas, né, pessoas de todo o mundo, e ela é muito grave, pois ela não tem cura, né? Os infectados pelo vírus, né, da imunodeficiência humana, do HIV, eles evoluem para uma grave disfunção, né, do sistema imunológico à medida que vão sendo destruídos os seus linfócitos, né, que é uma das principais células-alvo do vírus. A contagem, né, inclusive a contagem desses linfócitos, é um importante marcador dessa imunodeficiência, né, sendo utilizada tanto para estimar o prognóstico quanto para avaliar a indicação de início da terapia antirretroviral, né, que é o tratamento que é feito com os pacientes que são positivos para esse vírus. E quanto para a definição de casos de AIDS para fins epidemiológicos, né. Então, no Brasil também, ela é conhecida como SIDA, né? Doença causada pelo HIV, síndrome da imunodeficiência adquirida. Há dois tipos de HIV, né? O HIV1 e o HIV2, que são retrovírus da família Lentiniviridae. O reservatório, né, é o homem, né? E o primeiro tipo, o HIV1, é semelhante a um grupo de vírus que infecta chimpanzés. Né? Estima-se que esse HIV ele tenha sido transmitido para o ser humano na década de 1930 ou ainda antes na África Central, onde os chimpanzés eram caçados e consumidos. Né? O vírus ele pode ter passado para as pessoas que se cortaram quando caçavam esses animais ou preparavam a carne deles para se alimentar. Aos poucos, o vírus ele se espalhou, né, para as regiões mais povoadas, sofreu transformações, né, ou mutações, o que deu origem às novas variedades. O reservatório dele hoje é o homem, né? E o segundo tipo, o HIV2, é menos disseminado pelo mundo. Ele é encontrado principalmente em alguns países da África e parece ter sido transmitido para os seres humanos da mesma maneira que o HIV1, né? Mas sua fonte original é uma espécie de macaco conhecido como macaco verde. O modo de transmissão, o HIV ele pode ser transmitido por via sexual, né, esperma e secreção vaginal, pelo sangue, né, seja via parenteral ou vertical, né, que é transmitido da mãe para o filho, e pelo leite materno. Outros fatores de risco que são associados aos mecanismos de transmissão do HIV são o tipo de prática sexual, né, as relações sexuais desprotegidas, a utilização de sangue e seus derivados não testados ou não tratados, né, adequadamente, a recepção de órgãos ou sêmen de doadores não testados, né, a reutilização de seringas e agulhas, bem como o seu compartilhamento, né, as pessoas que fazem uso de drogas, acidente ocupacional durante a manipulação, né, de instrumentos perfuro-cortantes que estão contaminados, né, com sangue e secreções de paciente, por exemplo, quando vai fazer a unha, né, que utiliza, né, tesourinhas, alicate de unha, gestação em mulheres HIV positivo, né, que tem o fator de risco para o concepto. O período de incubação é compreendido da doença, da infecção pelo HIV e o aparecimento dos primeiros sinais, né, e sintomas na fase aguda pode variar de 5 a 30 dias. Então, quando você entra em contágio, né, entra em contato com o vírus, você pode ficar até 30 dias sem desenvolver. E o período de latência, desse vírus, é após a fase de infecção aguda, né, até o desenvolvimento da imunodeficiência. Esse período ele varia entre 5 e 10 anos, em média 6 anos. Então, assim, o vírus HIV ele pode permanecer inativo por cerca de 10 anos no organismo e o paciente pode não apresentar nenhum sintoma.
Por motivos ainda inexplicáveis, o vírus ele torna-se ativo e inicia a reprodução, né? E a partir disso, o paciente começa a desenvolver os sintomas da doença. A doença ela pode ou não, né, ter expressão clínica logo após a infecção, sendo importante que o profissional saiba conduzir, né, a investigação laboratorial após a suspeita de risco, né, da infecção pelo HIV. O que acontece? A pessoa ela pode apresentar, né, algumas doenças e ela pode ter fraqueza, sintomas gripais, pode achar que está com uma gripe, com um resfriado e na verdade já é a doença, né, se manifestando. Nós temos geralmente alguns, né, a AIDS, o que acontece? Como o sistema ele fica imunodeprimido, aí outras doenças oportunistas, né, acabam agravando o estado da pessoa que é imunossuprimida, né? Uma vez que é agravada a imunossupressão, né, o portador da infecção pelo HIV apresenta infecções oportunistas, né? As doenças oportunistas associadas à AIDS são várias. Podem ser causadas por outros vírus, né, por bactérias, protozoários, fungos e outros tipos de neoplasia. Os vírus eles podem ter citomegalovirose, herpes simples, leucoencefalopatia, né? As bactérias, nós temos as micobacterioses, ou seja, tuberculose, né? E o complexo Mycobacterium, as pneumonias, salmonelose. Os fungos, eles podem desenvolver pneumocitose, candidíase, criptococose, histoplasmose, toxoplasmose, né? No caso de protozoários, né? Toxoplasmose, isoporiose, entre outros. O diagnóstico ele só pode ser confirmado através de exames laboratoriais, né? E o tratamento, o que acontece? É feito, né, através... O tratamento é feito da seguinte forma, né? Tem uma abordagem clínico-terapêutica, né? E aí os objetivos do tratamento são prolongar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, né? Pela redução da carga viral e reconstituição do sistema imunológico dessa pessoa, né? A pessoa ela vai ter, depois que ela procura esses tratamentos, o SUS, né? Esses medicamentos eles retardam o aparecimento da AIDS e possibilitam uma maior qualidade de vida. Ou seja, são medicamentos que não matam o vírus, mas atrasam a multiplicação desse vírus. Então, a pessoa tem melhor qualidade de vida utilizando esses retrovirais, né? Nos últimos anos foram disponibilizados medicamentos, né, que podem ser tomados após a suspeita de contato com o vírus HIV, diminuindo a chance, né, da instalação da infecção. É a chamada profilaxia pós-exposição, ou PEP, né, que pode ser usada em casos de violência sexual e relações sexuais desprotegidas ou por profissionais da saúde que se cortam com agulhas, bisturis ou alicate. O tratamento ele é oferecido pelo Sistema Único de Saúde, né? E ele deve começar no máximo 72 horas após a exposição do vírus, né? A pessoa ela deve ser acompanhada por profissionais de saúde ao longo de todo o tratamento. E a PEP ela é uma medida de emergência, né? E por isso ela não substitui a utilização da camisinha, né? É importante realizar esses exames, né, em caso de suspeita de contaminação. Como o vírus ele também pode ser transmitido de forma vertical para o feto, mulheres grávidas elas devem fazer o exame de HIV, né? A contaminação com HIV por meio das transfusões de sangue, ela diminuiu, né, de forma considerável com a realização dos exames antes, né, dos doadores e da fiscalização dos bancos de sangue, né? Nós temos ainda aí os medicamentos, né, que embora eles não destruam completamente o vírus, eles retardam, né, essa propagação, né, desses vírus. Existe aí a profilaxia pré-exposição a HIV, né,
que é um novo método de prevenção em que a pessoa ela deve tomar diariamente um comprimido para impedir a infecção pelos vírus. Ela é indicada para quem tem maior chance de entrar em contato com HIV, como pessoas que têm parceiros infectados, né? E é preciso procurar um profissional de saúde para saber se há indicação para esse tipo de tratamento. Bom, com relação à prevenção, para evitar a transmissão da AIDS, recomenda-se o uso de preservativos, né, durante a relação sexual, né, o uso de seringas e agulhas descartáveis, fazer o teste prévio no sangue a ser transfundido, né, uso de luvas quando estiver manipulando feridas ou líquidos que podem, né, estar contaminados. E as gestantes elas devem fazer o teste de AIDS e começar o pré-natal o mais rápido possível. Coloquei aqui só umas imagens para vocês, né? De uma pessoa sadia, que foi contaminada e logo após a instalação do vírus. Tá vendo como que a pessoa fica em estado mesmo de anorexia.